Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Amém. Podem assentarem-se, irmãos. Nós vamos trazer nesta noite a mensagem com o tema: como escaparemos nós, irmãos, que se encontram no verso de número 3. Mas nós vamos fazer alusões aqui aos versos 1, ao 3 e ao 4. Uma mensagem, como sempre, expondo a palavra para vocês. Fique sempre de Bíblia aberta. Meus irmãos, o tema é muito sugestivo. Como escaparemos nós? E os versos 1, por exemplo, diz assim, a frase que eu quero trazer para vocês nesta noite: delas jamais nos desviaremos. O verso 3, não vou tratar do tema da palavra, mas vou tratar, amados, de outra frase que diz, anunciada inicialmente pelo Senhor. E a terceira e última frase é o verso 4, testemunho juntamente com eles, verso 4. Meus irmãos, preste atenção que nós vamos falar nesta noite. A mensagem da palavra de Deus vem aos nossos corações. Nenhum pastor, nenhum pregador, só se tiver intenções estranhas, não bíblicas. Nós não podemos sair do texto. E o texto é expositivo, cada palavra. No verso de número 1, eu quero fazer algumas considerações sobre esta frase, delas jamais nos desviaremos. Amado, o crente, ele deve buscar e aludir todos os meios, para não desviar o foco, e prioridade do compromisso cristão, quer seja a doutrina, a liturgia e a fidelidade, e a fidelidade com a sua igreja. O crente não pode deixar que nenhuma dessas coisas possa, a doutrina atrapalhe o crente, que a liturgia atrapalhe o crente, que a fidelidade atrapalha o crente. Ele deve primar por todas essas coisas, com a sua igreja. Fidelidade de servir só a sua igreja e não ter que estar indo para um canto ou para outro, principalmente igreja que não faz parte da nossa doutrina. Meus irmãos, uma coisa que Deus não se agrada, amados, e eu quero ler, vocês abrem a Bíblia aí, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de Hebreus 10, verso 25. Presta atenção, irmão, Uma coisa que Deus não se agrada é quando o crente deixa a sua congregação e vai para outra, E aí a recomendação do escritor é claro. Vamos ler comigo? Vamos lá, Hebreus 10, verso 25, que diz assim as Santas Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Não deixemos de congregar-nos,
como era o costume de alguns, antes passamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em outras versões diz da nossa congregação, da nossa igreja. Então, amados, isso é muito importante. Eu vou ver mais um pouco sobre isso mais na frente. A segunda frase que eu quero deixar para vocês nesta noite é a do verso 3, anunciada inicialmente pelo Senhor. Amados, a palavra da verdade, o evangelho das boas novas, irmãos, da salvação. Uma vez comunicada ao homem, qual foi o primeiro homem? Adão. De ti haverá de vir aquele que vai salvar você, Gênesis 3 e 5, que a gente viu hoje à tarde. Não é? Então, precisa levar a um compromisso, não é? Através da sua igreja, amados, não é? Ou a sua rejeição. Só existem dois caminhos, duas decisões, ou recebe Cristo ou não. Não tem outra forma, certo? Então nós lamentamos, irmãos, que muitos irmãos, mesmo que às vezes participem da igreja, nós estávamos visitando agora uma pessoa lá em Caraúbas, e ela disse, pois é, pastor, faz quase 5 anos que eu não participo mais da igreja, né? Ele não tinha compromisso. Certa vez eu disse para ele, meu irmão, assuma compromisso, né? Eu quero conversar um pouco mais sobre isso mais na frente. E no verso de número 4, a frase testemunho juntamente com ele. Presta atenção, irmão, né? Irmãos, o testemunho ele só tem validade quando nós assumimos compromisso, né, com Deus, né? Para servir o irmão sem, amado, dubiedade, sem desvios e sem negligência. Deus está vendo tudo, não há como, a gente pode enganar as pessoas, mas a Deus não é? Não existem motivos, irmãos, para Deus, embora existam dificuldades no percurso da nossa caminhada, e podemos, irmãos, dar motivos à igreja, mas a Deus não. Então a gente tem que ter isso em conta, para nós compreendermos, irmãos, que ninguém, nem mesmo nossos compromissos, nossos laços de amizade, nossos laços familiares, nada pode dizer assim, agora eu quero ficar, né? Agora Deus não, mas Deus é sagrado. As coisas de Deus devem ser sagradas. O pastor não tira férias, quer dizer, tem pastores, eu não. Né? Não se tira férias da igreja. Eu vou tirar férias da igreja, pastor. Não existe isso, aqui não é empresa, embora seja o negócio mais antigo do mundo, que nunca quebrou, que dificuldades sempre tiveram e grande, perseguição de todos os lados, mas ela sempre está, amado, empunhando o pendão real. Queridos irmãos, eu quero nesta noite deixar esses 3 temas, 3 assuntos bem gravados no seu coração. Primeiro, dela jamais nos desviemos. É a palavra de quem tem compromisso com Deus. Uma vez, irmãos, há muitos anos atrás, na Igreja Central, eu era pastor. Diante dos irmãos eu pedi a Deus, Senhor, nunca me deixe, eu era empresário e pastor. Senhor, nunca me deixe eu quebrar um compromisso teu. Pedi muito isso a Deus e ainda hoje peço. E digo sempre, não me deixe nem o cansaço, nem um outro motivo, né? Muitas vezes a gente fala com Deus por uma coisa banal, Deus está na conta do Senhor, não faz, não está, pode até ter desculpa para com a igreja. Mas nós precisamos, irmão, prestar atenção nisso, dela jamais nos desviaremos, né? Queridos, um fator de bênção é a fixação dos compromissos com Deus. Fixar, não posso faltar com meu Deus, eu posso faltar, né, com qualquer outra coisa, justificar,
pagar, recompensar, mas com Deus não. Né? Não há como, irmãos. Né? Irmãos, a sua comunhão, irmãos, não pode ser vacilada, irmãos, porque ela é chamada de comunhão dos santos, ela precisa ser manifestada, irmãos, no exemplo positivo, irmãos, né, de se dar valor à missão e mais, irmãos, né, o testemunho e ainda mais o comprometimento com Deus. Isso é fantástico, irmão, porque, amados, tudo isto reflete no nosso comportamento, amados, no nosso relacionamento e também nos nossos propósitos com Deus. Reflete. Quantas vezes a gente não vê isso? Eu sempre tiro minhas lições pessoais e sei que isso é uma realidade. Irmãos, existem coisas, irmãos, que se referem ao testemunho da vida cristã e nós temos que assumir. E nada, amados, certo? Nós devemos ter contra as pessoas. Eu não tenho nada contra ninguém, nem com os meus irmãos, em relação à sua vida pessoal, preguiça e moral, e até espiritual. Agora eu tenho compromisso como comunhão, como igreja. Eu tenho compromisso. E esse compromisso tem que ser o mais leal, fiel e honesto possível. Certo? Então, amados, precisamos, irmãos, levar sempre em consideração a nossa vida de fé, o nosso compromisso, irmãos, com Deus. Não há como a gente divergir ou tergiversar de alguma coisa em relação à fé, à igreja, à casa do Senhor. Irmãos, a igreja aqui na terra, ela tem os seus procedimentos progressivos aqui na terra, irmãos, né? Amados, e cada crente, ele deve saber se abster de censurar o outro, não é? De citar pessoas desnecessariamente, né? De falar, né? De pessoas, e no entanto, irmão, primeiro devemos agir, irmãos, muito antes de falar qualquer coisa, irmão, a gente precisa verificar o que está correto, o que está certo, né? Porque procedimentos pessoais geram desvios da vontade de Deus. Deus não gosta. Deus quer as pessoas, o seu redil, as ovelhas, o seu povo na igreja. Amados, a nossa vida cristã deve ser, amado, sempre alicerçada e completamente, irmão, ligadas à verdade, ao compromisso, ao testemunho, irmãos, porque somos, afinal de contas, salvos por Jesus Cristo. Graças a Deus. Então nós somos uma pessoa diferente, diferente dos outros, do mundo. Nós temos um comportamento que deve ser exemplar, né, na nossa vida, amados. Amados, às vezes a gente não procede corretamente, a gente foge. A maior forma de fugir é se esconder, é ficar em stand-by, é dar um tempo, né? Afastar-se, deixar de ser por alguma coisa. Amados, nós nunca devemos deixar a verdadeira comunhão, irmãos, porque ela é concretizada em bênçãos e soluções para nossas vidas. Nossa vida só será abençoada se nós estivermos nos trinques, como se diz, nos compromissos com Deus da nossa vida, irmãos, né? Nossos problemas serão solucionados, irmãos, porque nós devemos agir não contrária à vontade de Deus, mas contrária à nossa própria vontade. Quem nos atrapalha são nossos atos, nossas formas de agir. Eu quero falar sobre o verso de número 3. Agora, ao
que diz, amados. Anunciada inicialmente pelo Senhor. Amados, o homem nunca foi nem vai a Deus. Quem veio a Adão foi Deus. Onde é que tu está, Adão, né? Quem vai a Deus é o diabo. Olha aí, teu servo Jó! Viu aí, Deus? O homem não vai não. Certo? O diabo vai a Jesus e diz, se tu és Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Pula do pináculo do templo e teus anjos te agarram. E vai ali para o monte, de lá tu verás o mundo todo, e eu darei todos eles a você. Jesus disse, ó, sai daqui. Quem vai ao homem é Deus. E o diabo também. Para azucrinar, para tentar, para levar o homem a cair, a fracassar. Então quero dizer para vocês o seguinte, quando o homem desobedeceu, né, e pecou contra o Criador, né, e foi condenado ao inferno, certo? Quem foi que procurou ele dando uma oportunidade? Se você ler Gênesis 3:5, diz assim, e o Senhor veio e disse para ela, a mulher, da tua raiz sairá aquele que vai fazer o que o teu marido não fez, em trocando em miúdo. Vai obedecer o que o teu marido não obedeceu. Então, de você será a raiz para essa pessoa que vai vir. E ela virá, né? E ela será ferida, será perseguida, até será morta, chamada de ferido no calcanhar. Mas ele esmagará a cabeça da serpente. Ele vencerá. Meus queridos, nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Porque é Deus quem procura o homem, não o homem procura Deus. E ele foi ao homem, lá no jardim, lá expulso do jardim, né, oferecer a ele o que? A salvação, o resgate. Virá de vocês. E vem para vocês. Vocês não vão atrás dele, mas virá para vocês. O resgate da vida de vocês. Hoje, irmãos, tem sido o mesmo jeito. Estamos vivendo a mesma coisa. Estamos repetindo a 3x4 Deus atrás de Adão, total, né? Certo? E está dando a mensagem dele através da sua igreja, de seus enviados, de seus missionários, de seus pastores. Irmãos, e mais, irmãos, a igreja tem anunciado o seu reino para os pecadores. E a salvação, a gente não pode estar aqui, nós aqui, um punhado de pessoas que foram o quê? Abriram seus corações e creram em Deus. E nós estamos aqui. E Jesus diz quem é, e João diz quem é de Deus, procura a palavra de Deus, não sabe mais viver praticando. Só procura quem é de Deus. Quem não é de Deus, a gente vai atrás deles, né? Vamos para a igreja, né? Vamos. É nós que vamos em nome de Deus. As pessoas, irmãos, né? Queridos, está aberto as oportunidades para o homem. Embora eles ouçam e emudeçam e digam, não, eu quero da água do conhecimento, do bem e do mal. É isso que eu quero. Né? É isso que eu quero ser eu. Eu que tenho que ter o nariz empinado, para cheirar. Meus queridos, o Evangelho vem sendo anunciado, eu diria, exaustivamente, vem sido perseguido. Quem ouve meu programa e quem lê meu diário, folha diária eletrônica, eu boto todos os dias 3 notícias raras, uma vez que não tem uma perseguição no Oriente, na América e em tantos outros lugares. A igreja tem pago um preço, irmão, muito caro para anunciar. Essa semana deu a notícia, irmão, no jornal, que a moça, assim que entregou a vida, foi trabalhar
era muçulmana, foi trabalhar em outro local e lá conheceu Jesus, foi logo de cara recebendo Jesus. Quando a mulher chegou, ela foi perseguida pela própria família. Não é fácil pregar. Aqui nós estamos com, amadas, com portas abertas. Aí eu pergunto, não tem enchente de pregadores, não tem enchente de pregação para que as almas se convertam, estão tudo saindo pelo ralo. Meus queridos, mas os homens e irmãos insistem em desprezar, zombar e se opor ao Senhor Jesus Cristo em suas vidas, não querendo Jesus. Nós vamos agora para o avanço missionário lá em Catolândia, vamos entrar em residências, vamos evangelizar as pessoas, falar para elas do recado de Deus. Vou contar 3 histórias. A recompensa da vida eterna quando o homem recebe. A segunda, Jesus é o Salvador. E a última palavra do folheto, irmã Juraci, é o quê? Né? O item 3, as consequências do pecado. A gente tem que estar com isso gravado para entrar numa casa, pegar o manualzinho do evangelista André e dar o folheto à pessoa, você vê agora a pessoa ler, e passar aquele recado de Deus para a pessoa. Meus irmãos, a igreja, ela deve prosseguir em todas as oportunidades, ela não pode deixar passar, não pode deixar de falar, irmãos, o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não pode, irmãos, Colossenses 3,17, olha, abra sua Bíblia, vamos ler aí a preciosidade do nome de Jesus, né? Por isso que a gente tem um hino muito bonito, Santo Nome de Jesus, nome precioso é o nome de Jesus. Então a palavra de Deus nos estimula a pregar, a falar, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que o homem seja salvo, a não ser o nome de Jesus. O que é que Paulo fala aos Colossenses 3,17? Vamos lá comigo, irmãos? E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que sintonia trinitária, né? Dando graças ao Pai, né? O Filho, ao Filho e ao Pai. Que coisa fantástica, meus irmãos, né? Amados, em terceiro e último lugar, o verso de número 4. Testemunho juntamente com ele, irmãos. Amados, esse último verso é tão fantástico que ele fala dos milagres, né? Diz assim, todo o verso, olha aí, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, né? Segundo a sua vontade. Queridos, isso aí é Jesus que fez muitos milagres, é Moisés que fez muitos milagres, Deus, os milagres, né, são importantes. Eu vou começar a colocar em cada mensagem um dos milagres que aconteceram através de um certo pastor, para mostrar o seguinte, que os milagres mudaram tantas histórias nossas. Nós temos algumas igrejas que foram transformadas por causa dos milagres que aconteceram ali. E aquela igreja, né? O paralítico andou, aquela igreja que a mulher cancerosa, desenganada, foi curada. Nós precisamos, os milagres fazem parte em todo o tempo, na história do passado, da antiga dispensação, na história do Novo Testamento, da nova dispensação com Jesus, e na história que vem de lá para cá. Nunca se deixou ter. Agora tem a exploração dos milagres, que é outros 500, né? Mas vamos aí, irmãos, olha, os milagres acompanham como testemunhos para o anúncio do Evangelho, né? E a operação espiritual da igreja do Senhor Jesus. A igreja que também não tem um portento, né? A igreja que não tem algo assim maravilhoso, sobrenatural, ela fica ali congeladinha, né? Certo? Nós precisamos estar contando testemunhos aqui, como vários já contou aqui, testemunho de bênção que Deus está no meio da gente, que Deus está operando, são exemplos da igreja, amado, funcionando, amado, né? Amados,
o Senhor Jesus Cristo, ele pregava e tinha um embate muito grande contra os fariseus, irmãos. Os fariseus tinham um ódio dos milagres de Jesus, e quando era no sábado, muito mais. Se ele curar hoje, a gente vai detoná-lo. Aí Jesus primeiro disse assim para ele, na cura daquele homem hidrópico, ele chegou assim para o homem, chegou para eles assim e disse, vamos na frente dele: olha, quem é de vocês que o seu filho cai no buraco no sábado? Não é que você não falar tudo para tirar do seu filho, né? Que representa o quê? A família, a sociedade. Quem é de vocês que o seu boi caindo no buraco, você não falando tudo para tirar? Porque o boi representa o emprego, o trabalho, a atividade, os negócios, a subsistência. E agora, porque é sábado, esse homem doente aqui, fique bom, rapaz. O rapaz ficou bom e os fariseus pegaram o beco, foram embora, porque não tinha mais como discutir. É a igreja do Senhor operando, agindo, fazendo as coisas maravilhosas, né, para abençoar o povo. Nós temos essa missão. Se daqui não acontecer muitas coisas assim, eu vou ficar muito triste. Mas vamos em frente, vamos orar, consagrar nossas vidas. Meus irmãos, o registro em Hebreus, irmãos, aqui, amados, é lembrado como de grande importância sobre os milagres. Olha que está no Novo Testamento, irmãos. Irmãos, e pela graça de Deus, Deus concedeu muitos milagres para a igreja operar, irmãos, né? E começa com o testemunho de Jesus Cristo. Olha, irmãos, a igreja sempre cresceu também aludindo os milagres que aconteceram. Nós não podemos fugir disso aí. Agora não podemos estar propagando milagre, estar propagando o quê? A salvação, Jesus Cristo. Essas coisas são decorrência e não ocorrência. Qual é a ocorrência? É Jesus Cristo, é o que salva, Raimundo, é o que liberta o homem, é que dá vida eterna. As decorrências são boas, viu? Houve um milagre. Está vendo, né? Está vendo aí? Né? É isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. O objetivo do milagre na ação da igreja, irmãos, né, está atrelada ao anúncio do reino de Deus. Olha, meus irmãos, né? Tudo isso visando o que? Alcançar os pecadores, para levá-los a crer, irmão, né? E receber Jesus Cristo, irmão. Qual é o maior milagre de toda a história? Qual é? O maior milagre é a transformação de um pecador em um perdoado, de um perdido em um achado, de um perdido em um salvo. Esse é o maior milagre, irmão. Dessa ocorrência nós não podemos mudar. Olha lá, firmemente, nós não temos como desviar. O verso primeiro que eu li fala desviar, não devemos desviar do caminho da verdade. Isso traz prejuízo para as nossas vidas, meus irmãos, né? Então, queridos, concluindo, tem uma historinhazinha hoje, no final, viu? Irmãos, hoje é ou não é dia da salvação? Enquanto tiver a igreja aqui, é dia de salvação, não é? Agora, quando o Senhor arrebatá-la, acabou-se. Tchau e bênção. Não tem mais jeito, já era. É a última, né? No hino que a irmã tocou e cantou, que eu pedi, foi do congresso que eu fui de missões, de evangelização, o Júlio Sócio, que vai vir para cá no ano que vem. Última estrofe. E quando chegar no final da vida, né? Quando você ouvir a voz do Senhor recebendo nos seus braços, é quem foi salvo. Né? Eu sou livre, livre para adorar, livre para exaltar, livre sou. Amém, irmãos? Amém. Queridos, existem muitos que se encontram em dúvidas, né? Mesmo estando precipitando
mesmo muitas vezes estando precipitando, irmãos, sem dar ouvido às recomendações da igreja, né? Que diz, não deixe a sua congregação. Deus não nos escolheu para estar aqui e acolá. Ele diz, não deixe a sua congregação, porque cada um fica na sua. Se você escolhe que aqui não tem a mensagem da salvação, vá procurar uma, que eu é quem manda você ir, vai levar ligeiro. Fica aqui não, que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Meus irmãos, obedeça a Deus em sua vida cristã. Uma vida que agrade a Deus, ela será extremamente enriquecida, recompensada pelo amor de Deus, né? Eu quero concluir, meus irmãos. Olha bem, meus queridos. Eu quero concluir com a seguinte história. Uma ilustração que eu tirei aí de um site, não lembro qual foi, da princesa Armênia. Foi convidada para ir com seu esposo, o rei, a princesa, né? Ir com o rei para uma festa de um outro colega rei, festa bonita, né? E quando voltaram, chegou em casa, o rei perguntou à sua princesa, né? O que foi que lhe atraiu a atenção? Porque a mim, disse o rei, o que me atraiu foi, naquela festa esplendorosa, foi a riqueza que tinha ali, a educação da monarquia, né? O trato com todos os convidados, né? As gentilezas com todos que estavam ali, né? E aí a princesa, ouvindo aquilo com calma, de repente ele disse, e você, Armênia? Ela disse, o que mais admirado os seus olhos são diferentes do que admirou os meus. Eu não fixei os olhos no monarca de lá, na riqueza dele, no esplêndido da festa que ele estava dando. Eu não desviei os meus olhares, né, do meu esposo. Estava olhando meu esposo. Pois deve ser muito bonito, né? Amados, as coisas mais esplêndidas e mais bonitas, irmãos, não são as riquezas outras, são as que carregamos dentro de nós. Irmãos, que Deus nos ajude a compreender o que o Filho de Deus fez por nós. Como é que foi o culto? Ou que cantora para cantar bonito, não é? Ou coral. Você viu aquele arranjo? Mas o mais bonito é Jesus Cristo, a palavra dele no coração das pessoas. Amém, irmão?